Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesta noite de quarta-feira, os brasileiros arrebentando aí, Sul-Americana, Libertadores, né? Vitória tá ganhando lá fora, do Cerro Largo, o Fluminense venceu, na Copa Sul-Americana os dois, na Libertadores o Botafogo tá vencendo, enfim, noite de brasileiros, né? Porque os brasileiros andam mal pra caramba nessas competições internacional. Inclusive o Urubu amanhã pode ser eliminado da Copa Libertadores. A gente não tem nada a ver com isso, nosso momento é outro, mas é claro, é óbvio que amanhã eu sou LDU desde criancinha, papai. Ô, Senhor, me dá essa alegria, já que o Vasco não dá essa alegria, pelo menos de ver eles caindo. O time da soberba caindo amanhã. E a resenha é bom por isso, né? Eu vou jogar pipoca pro alto pra caramba, independente da situação do Vasco. Mas falar em Vasco, vamos voltar aqui pra nossa dor de cabeça diária. Vamos falar de Vasco da Gama. Não sei se eu pedi, vou pedir de novo. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer pro canal ser indicado no YouTube, beleza? Olha, eu vou começar com a Copinha, cara. Copinha não, Campeonato Brasileiro Sub-20. Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco hoje goleou de novo, 4-2 em cima do Fortaleza, né? 2 gols lá do Léo Jacó, que da outra vez eu chamei de Léo Jabá, a galera ficou rindo, e 2 do GB, o GB tá que faz gol lá no Sub-20, hein? E olha que falaram que tava bichado, né? Não conseguiram negociar o jogador, ele tá que manda gol lá no Sub-20, Vasco ganha por 4-2, tem o melhor ataque da competição em 10 jogos, são 24 gols, 2,4 gols por partida, é a média de gols do Vasco da Gama, que entra no G8, o Vasco é o 8º, e lá é aquele formato antigo do Campeonato Brasileiro Raiz, lembra? Que classifica 8, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o quarto pega o 5º. É assim que funciona no Campeonato Brasileiro, não é pontos corridos, tá? Então tá aí a molecada representando, vencendo bem o Fortaleza, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, né? O profissional, no sábado. Olha, o julgamento da liminar que tirou a 777 do comando do Vasco e entregou ao associativo o controle da SAF do Vasco, ele foi marcado de novo. Você vê que ele já foi marcado várias vezes, toda vez tiram de pauta. Então agora uma nova data foi determinada, e isso é uma informação trazida pelo meu amigo Sérgio Maca. Se você não acompanha o canal dele, é o Maca, Sérgio Maca Vasco, tá? Ou Maca Vasco, e tem também o meu amigo, lá o Dr. Carvas, do Conversa Entre Vascaínos. Segue lá o Dr. Carvas do Conversa Entre Vascaíno e o Maca Vasco. Bom, o julgamento é para o dia 28/5. Vamos ver se dessa vez vão manter ou se vão retirar de pauta de novo. Essa novela aí está no Tribunal de Justiça Desportivo e também na Fundação Getúlio Vargas. Uma vez que isso for solucionado, resolvido, né, entrarem num consenso, e aí sim pode ser discutido o futuro da SAF do Vasco. Revende, não revende, o associativo assume de vez, é o Pedrinho com os pares dele que continua, não é? Então é importante definir o futuro da SAF do Vasco através dos tribunais aqui, e nos Estados Unidos também tem um julgamento lá da Lindenhall que eu nunca mais ouvi falar. Bom, falar em futuro da SAF do Vasco, o Edmundo, lembra que o Edmundo fez uma live falando que ia soltar os podres do Pedrinho? Aí depois ele fez outra live dizendo que não, ele é um cara íntegro, de caráter, não tem podre nenhum para soltar dele. Pois bem, nessa live de hoje ele já soltou uma, tá? E é uma coisa muito séria para mim, que mostra o quanto esses caras são irresponsáveis como gestores do Vasco da Gama. Com esse papel de, a gente está fazendo a coisa certa, profissionalismo, a gente está sendo responsável. Nada disso está acontecendo nessa gestão amadora do Pedrinho. O Edmundo disse que foi contra a contratação do Marcelo Santana, porque o Marcelo Santana trabalhava em um time que é de um empresário que vive negociando com o Vasco. E aí, quando ele foi questionar o Pedrinho sobre essa contratação, o Pedrinho falou que ele, abre aspas, né, ele fala assim, ele é do homem lá, né, que é o do empresário. Então, deixando entender que quem colocou ou indicou para colocar o Marcelo Santana dentro do Vasco foi um empresário que negocia jogadores com o Vasco. Aí já, para mim, já há um conflito de interesse, já há uma sacanagem feita. Mas o pior vem depois.
Porque o Pedrinho fala pro Edmundo que, olha, não, a gente está contratando ele porque se tudo der errado, ele vai ser a nossa bucha aí, né? Então foi o que aconteceu. A bucha de canhão é o Marcelo Santana, então se tudo der errado, a culpa é dele. E não deu outra, né? Tanto é que o Marcelo Santana saiu do Vasco dizendo que não contratou ou indicou nenhuma contratação. Ele foi pro Vasco para ganhar o salário dele e reconhecimento, né? Porque ninguém conhecia, ganhou projeção, ninguém conhecia o Marcelo Santana, assim, pelo menos não tinha um conhecimento da massa, né, do público. Ele vai para o Vasco, acaba sendo conhecido, né, ganha um salário legal, porque agora vai ter uma rescisão contratual também, que ele foi demitido, mandado embora, ainda sai metendo porrada, né, dizendo que não contratou ninguém, confirmado aí pelo Edmundo, que o Pedrinho falou para ele que era uma bucha, apenas um escudo para usar caso as coisas não acontecessem da melhor maneira. Vaguinho novamente. Ed, cadê o choque de ordens que a mídia falou que o Pedro Paulo ia fazer? Porra nenhuma. Só demitiu o Marcelo Santana. Sujeito frouxo, meu Deus. Bom, quando eles contrataram o Marcelo Santana, eu era contra. Era contra porque ele trabalhava no clube que um empresário que faz muito negócio com o Vasco era dono. Ele é homem do fulano. E aí eu ouvi do presidente, não, nós temos que ter um bucha para mandar embora quando as coisas derem errado. E foi isso que aconteceu. Né? Mandaram o bucha embora. Beleza, Vaguinho? Esse é o Vasco. Infelizmente, aí quando a gente fala aqui que quem manda é empresário, que os interesses são pessoais, que nunca é para o Vasco ou pelo Vasco, né? Tá aí, fica claro cada vez mais, né, que as pessoas usam o Vasco para se beneficiar, usam o Vasco para fazer negócio, balcão de negócio, né? Usam o Vasco para interesses escusos que não seja aí interesse em realmente tirar o Vasco da sarjeta, tirar o Vasco desse buraco que enfiaram, né? E aí ao longo dos anos aí vários se beneficiaram da tragédia ou da desgraça que virou o Vasco da Gama. Muita gente ficou rico às custas do Vasco. Empresário, jogador de futebol medíocre, conselheiro indicando empresa, escritório de advocacia contratado, que deve rolar comissão para muita gente, a venda do Vasco para 777. Isso deixou muita gente rica. E o Vasco na pior. É isso que acontece, né? Porque, infelizmente, não conseguem passar o Vasco a limpo. Eu vou meter o pé, curte, se inscreve no canal, fico com Deus. Eu precisava expulsar todos que fizeram mal ao Vasco, né? Se possível, uma denúncia no Ministério Público, investigação para colocar na cadeia, que lá que é lugar de gente que não presta. Um abraço. Saudações vascaínas.